Essa noite eu sonhei com a Duda Beat. Se eu pudesse te dizer. Engraçado, porque ultimamente eu tenho pensado nela de forma recorrente e no sonho era como se eu já a conhecesse. Tudo que falam de você pra mim. Eu tava lá em Noan num dia que tava chovendo muito, assim, muita coisa. E aí a Duda Beat apareceu do nada, assim, parecia que ela tava num hotel, mas o hotel era a casa lá de Noan. E aí ela chegou, me chamou e queria beber, sair pra beber. E aí eu falei, não, mas por fim a gente foi. No momento que a gente foi, aí a chuva já não fazia mais parte do sonho. E aí fomos num bar, num primeiro, e ela queria ir em todos os bares, assim. Mas a gente tava fumando, e eu não fumo. Tem isso ainda. E eu não fumo. E a gente foi expulso por conta do cigarro. E a sensação de ser expulso de um lugar poderia ser uma coisa muito ruim se eu não tivesse consciência de outros fatos, sabe? No sonho talvez tenha sido de propósito, talvez tenha sido irreverente. Acho que é essa a palavra, irreverência. Algumas pessoas têm o direito de afrontar o sistema também. Algumas pessoas são construídas para afrontarem o sistema. Eu acho que a arte está nesse lugar. O artista está nesse lugar. De onde surgem os versos de um poeta? Do que ele vê? Do que ele sente? Do que ele sonha? Das suas virtudes ou dos seus pecados? É o que descobrimos no Diário de Sonhos do escritor Caio Felipe. Ele foi um dos 12 jovens que, em 2023, integrou o laboratório criativo Pode Sonhar, um projeto da Avenida Brasil, Instituto de Criatividade Social e Agência de Redes para a Juventude. No último episódio da temporada, vamos conhecer as palavras que lhe servem de abrigo, arma, caminho e desejo. Tudo isso sem esquecer do lugar de onde veio, que ostenta para ele o pôr do sol mais bonito do Rio. Vamos conhecer? Sonhário, episódio 3. Não existe pecado no lugar de onde eu vim. Oi, gente, licença para chegar. Satisfação enorme estar aqui, obrigado pelo convite. Meu nome é Caio Felipe, tenho 27 anos. Atualmente estudo biblioteconomia na Unirio, mas já passei por música, por ciências políticas. Mas eu acho que o jeito é trabalhar com livro, com literatura. Também sou estagiário do Grupo Editorial Record. Escrevo, sou autor independente, tenho alguns livros publicados e é isso. Eu sou nascido e criado em Realengo, passei pela Baixada Fluminense, pela região dos Lagos também, mas voltei para Realengo, comecei a ter uma relação com o meu bairro tarde, na verdade. Eu sou gay, né? Então eu acho que quando a gente tem uma juventude dentro da comunidade LGBTQIAPN+, até a gente sair do armário, acho que a gente se afasta, né, do território de onde a gente nasceu e cresceu. Acho que a gente dá uma afastada da família para começar a se entender. Com a pandemia estando dentro de casa, eu comecei a ter uma relação melhor com a minha casa e com as pessoas que moram nela. E aí, nisso, eu comecei a entender algumas questões que não me atravessavam tanto porque eu estava sempre distante desse espaço, na real. E dessa forma, eu acho que hoje em dia é muito difícil eu me afastar do meu bairro. Minha mãe e meu pai são nascidos na Zona Oeste, se conheceram na Zona Oeste. Minha avó veio de longe, assim, eu sou de uma família preta, eu sou o primeiro cara branco da minha família, eu acho que isso também tem um peso grande. No sentido da oportunidade, eu acho que minha família sendo majoritariamente preta e de mulheres, me criaram com o intuito também de eu me afastar desse território, porque eu acho que esse território nunca foi enxergado como um lugar de oportunidade e de mudança, né? E eu também acreditei nisso durante muito tempo, até eu entender que não é bem assim. Acho que a mudança também está ali em torno, eu acho que a mudança começa principalmente com essas pessoas que têm um laço afetivo comigo e que não têm o privilégio que eu, enquanto homem branco, tenho. Então, acho que as mudanças precisam ser começadas por ali, por esse torno, pela extrema Zona Oeste, pelo lugar mais distante do Rio de Janeiro e o maior lugar do Rio de Janeiro. Do que me permitem falar é sobre a bala comendo solta, enquanto eu viro a noite com Karamazov em mãos. Teve um momento que eles cheiraram para decidir que aqui não é vida e que Karamazov me garante um lugar mais próximo da praia. O revés é:
Onde moro, Realengo não é um lugar de passagem. Fizeram com que a gente acreditasse que isso tudo significava abreviação do Real Engenho. Mas a outra história, a verdadeira história, é que Realengo era o canto de quem não tinha terra própria. Realengo é um bairro muito grande, subdividido em vários bairros, né? Subbairros. A primeira memória, antes de vir uma memória, vem um nome, assim. Tem um comunicador social em Realengo, do qual eu sou muito fã. Ele é um produtor cultural, mais do que isso, ele é um agitador cultural. Não produz só o dele, mas ele agita tudo que acontece no meu bairro. O nome dele é Oberdan Mendonça. E é esse a primeira coisa que me vem à cabeça quando fala do meu bairro. Salve, firmeza total. Então, Oberdan Mendonça aqui na voz, certo? Passando um comunicado aqui. E o que acontece, um ponto muito crítico que está rolando aqui no viaduto agora, já vem um tempo, já foi comunicado também aqui à prefeitura local, é sobre a questão da luz. Infelizmente a gente está sofrendo uma parada aqui muito punk com a luz. O viaduto ainda está assim um pouco triste, mas contamos muito, acreditamos muito na força aqui da prefeitura local também, na força da cultura, na nossa força do trabalho de fazer isso aqui acontecer. Realengo, a gente tem muitas favelas, né? E muita criança na rua, se divertindo, fazendo todas essas coisas, mas a gente tem pouca oportunidade, né? A gente tem trem, a gente tem a Avenida Brasil que corta o nosso bairro, mas a gente ainda precisa caminhar para muito longe para que as coisas sejam possíveis, né? Ou para fazer arte ou para fazer qualquer outra coisa da qual o nosso vizinho, o nosso pessoal tem orgulho. Mas eu acho que é isso, acho que a gente precisa olhar para esse território para fazer as coisas acontecerem e arrastar, né? Uma vez eu, numa roda de conversa, uma pessoa parou para dar opinião numa roda de conversa e ela falou, é um arrastão contrário. Eu acho que é isso, sabe? Arrastão ao contrário. A gente sai muito, né? Eu encontro muitas pessoas que são do meu entorno, de Realengo, de Bangu, de Santa Cruz, de Campo Grande, no centro da cidade. E aí, como é que a gente faz pra gente se encontrar lá, sabe? Como é que a gente pode pensar formas e estratégias pra fazer esse arrastar os nossos de volta, sabe? O sonho do Caio é interessante, porque é uma coisa que é uma experiência muito comum que a gente tem nos sonhos, né? Olha, não tinha nada a ver com aquela pessoa, mas era aquela pessoa. Naquele relato tem um monte de informações a respeito do que está em questão, de qual o desejo que aquele sonho está realizando. Todo sonho é a realização de um desejo. Os jovens artistas da periferia dizem, eu sonho, eu posso sonhar. Eles não estão só se libertando, eles estão libertando também os jovens que não são da periferia. Eu só não tenho dúvida a respeito disso. Olha, pensar um sonho onírico é mais difícil. As coisas me escapam muito. Mas eu sonhava em ser piloto de avião de caça. Não sei quando surgiu essa vontade. Anterior a isso, eu acho que toda criança sonha em ser veterinário e astronauta, né? Eu passei por essa fase. Mas aí eu acho que quando eu me vi me formando um pouco mais, assim, conseguindo lembrar mesmo das minhas memórias, foi piloto de caça. Cheguei a prestar algumas provas para aeronáutica, assim, mas muito longe de passar. Mas eu fui uma criança muito leitora, essa é uma parte importante. Sendo que aí eu conheci a literatura nacional por volta dos meus 17 ou 18 anos, porque no colégio eu odiava literatura. Tem um autor, Gessé Andarilho, ele é de Santa Cruz, e aí eu li uma vez, ele falando que ele escreveu um livro dele, ele escreveu todo dentro do trem, indo trabalhar. Ia de Santa Cruz ao centro da cidade, é o maior trajeto de trem do Rio de Janeiro, e ele escreveu todo o livro dele dentro do bloco de notas, assim, dentro do trem, no bloco de notas do telefone dele. Quando eu li isso, eu achei isso absurdo, eu achei incrível demais. E aí eu morava em Realengo e trabalhava no centro da cidade, e em algum momento eu puxei o telefone também para escrever no meu bloco de notas. E isso virou um hábito. E aí surgiram vários textos relacionando o subúrbio, esse trajeto e a vivência enquanto um homem gay. Você tem um compromisso de ser a perfeição e isso nada te custa. Você não precisa nem mesmo levantar da cadeira para ser perfeito.
Você é capaz de fazer isso até dormindo, ou bravo, ou constrangido. Minha mãe me perguntou uma vez se seus olhos são ilusões. E eu acho que você é muito pra mim. Mas isso diz mais sobre mim do que sobre você. Eu não sei amar de outro jeito, porque meu poder é preciso. E o pior é que eu não me arrependo. Eu acho que eu tenho sonhado, os meus sonhos são boa parte relacionados, estão em ligação com o meu fazer artístico, com a literatura. Sonhos oníricos e sonhos, assim, de desejo de futuro. Eu acho que os desejos de futuro têm a ver com amor. Então, o amor, para mim, é algo gay, né? É algo LGBT sempre. E eu abordo o amor através disso. É impossível desassociar uma coisa da outra. E nem sempre é bonito, né? A saída do armário, eu acho que é um fato histórico recente. Pensando em fato histórico, a gente pôde sair do armário ontem. Quando eu penso em literatura, em poesia, eu não consigo não pensar nisso. Na escassez de literatura que foi produzida antes também por conta disso, muitos autores a gente hoje não consegue encontrar facilmente, e eu acredito que seja por conta de uma homofobia que o amor dessas pessoas sofria. Tem um lance da promiscuidade, eu acho que é associado à comunidade LGBTQIAPN+, mas eu acho que esse lance da promiscuidade partiu de pessoas, obviamente, cisgêneros e heterossexuais, de controlar que essas relações afetivas acontecessem. Os nossos primeiros professores foram homens fardados, em território dos sem terra própria. A gente pisa em cima de sangue do Tasso da Silveira, mas também da escola de militares. Não existe pecado no lugar de onde eu vim. Certo, Não Existe Pecado no Lugar de Onde Eu Vim é o meu terceiro livro, que foi lançado pela editora Sexo da Palavra em 2022, em março de 2022. Foi o livro que eu mais gostei de ver pronto, com toda certeza. E eu começo falando do subúrbio para depois falar de amor. Porque tudo que eu aprendi em relação ao amor foi ali no subúrbio, foi dentro da minha casa e também foi atravessando outros lugares. Nessa época eu estava escrevendo muito, assim, estava muito entendendo muitas coisas, como funcionavam algumas relações. Foi no momento que eu também passei a habitar mais a minha casa e o lugar onde eu moro, que é Realengo. E ele começou a ser escrito durante a pandemia, né? Ou imediatamente anterior à pandemia, ali bem no início de 2020. E eu comecei a pensar nessa relação de pecado, da qual eu consegui até falar um pouco aqui já sobre o pecado associado à promiscuidade, mas a promiscuidade para um controle de um corpo dissidente. Sendo que é isso, eu acho que o gozo existe, eu acho que as pessoas viveram durante um tempo fingindo que o gozo não existia, que o sexo não é bom, ou que o sexo não é algo coletivo também. Agora eu acho que a gente também pode colocar em xeque o que é a nossa percepção sobre o pecado, e não tem nada relacionado a sexo. Eu acho que pecado é uma violência contra quem não consegue falar, na verdade. Eu acho que pecado é falta de oportunidade. Algumas pessoas têm o direito de afrontar o sistema também. Algumas pessoas são construídas para afrontarem o sistema. Eu acho que a arte está nesse lugar. O artista está nesse lugar. Te vejo através da panorâmica do meu amor e não há nada de errado nas minhas retinas, tato e olfato. Eu amo os seus cheiros mais escrotos e amo até sua birra, mas devoto. Faço de tudo para te ver feliz. Acho que já escrevi isso em outro canto, mas você é o menino mais alegre que eu conheço. Seria um crime fazer o menino mais alegre do mundo infeliz. Cara, amor, eu acho que é uma coisa muito doida, assim. Eu acho que eu tenho uma facilidade muito grande para lidar com esse sentimento, com a pluralidade desse sentimento, não só um amor romântico, mas amor familiar. Eu sou uma pessoa que busca fazer com que o afeto seja o primeiro motivo para entrar em contato com qualquer pessoa, na verdade. Eu gosto muito de aprofundar as relações e eu gosto muito da naturalidade com que isso acontece. Amor, eu acho que é bem difícil de definir. Que o amor foi mantido em segredo para a gente durante muito tempo, né? Quando eu pude verbalizar sobre o amor, também me trouxe muito problema, né? Porque ele primeiramente não foi aceito.
de todo mundo, de família, de sociedade, num contexto social, sabe? Ele ainda veio com muitas regras, ele ainda chegou a mim com muitas regras. E aí onde eu também entendi que não existia uma forma específica para aquilo. Porque se existia, eu estava fazendo tudo exatamente o oposto. Sei lá, se podia dar de mãos dadas, eu não podia. Se podia dar as mãos, qualquer casal pode dar as mãos, eu não podia. Porque também, durante um momento, da primeira saída do armário, depois eu precisei sair do armário para várias pessoas. E isso é uma coisa muito chata, assim. Ainda mais quando aconteceu de forma cedo, porque eu era adolescente, sabe? Eu entendia o que acontecia comigo, mas eu não poderia entender o que estava acontecendo com as pessoas ao ouvir-me falando disso. Você cisma que foi depois de dezembro que comecei a te amar? Porque meu amor é outra coisa. Recorro a músicas para descobrir sentimentos. Não descubro nada que chegue perto. Eu te amo. Não sei outro jeito de dizer. Então meu peito estoura num amor sacramentado. Mas amar ainda é pouco. Amor ainda é ínfimo. E eu acho que hoje em dia eu consigo viver o amor livremente. Eu consigo falar sobre o amor de uma forma assim, no microfone, pra muita gente. Pô, eu acho que o amor foi o primeiro sonho, sabe? E aí, agora, eu acho que o que eu buscava no amor, acho que algumas coisas não precisam de explicação. E o Caio entende essas coisas que não precisam de explicação pra mim. A gente tem uma comunicação ótima, a gente briga pouquíssimo. Eu gosto muito de política e eu tinha muita vontade de conhecer Brasília. E o Caio é de Brasília, sabe? E aí, no primeiro momento que a gente se conheceu, ele me falou o nome dele, Caio. Eu desacreditei. Aí dei meu telefone pra ele colocar o Instagram dele, né? Aí ele foi e colocou Caio Felipe. Aí eu falei, porra, como assim, sabe? A gente tava numa festa, a gente saiu dessa festa, foi pra um bar beber uma cerveja e ele me falou que era de Brasília, sabe? E a gente fazia o mesmo curso na graduação. Eu falei, porra, então tem alguma coisa errada. Tem outro Caio Felipe no mundo com várias outras semelhanças. E aí, eu acho que o amor se tornou inevitável nesse momento, assim, também, sabe? Porque ele veio junto com uma curiosidade. E aí a gente foi desenvolvendo uma relação. Isso foi no dia 8 de julho, um amor canceriano, então. No dia seguinte a gente foi à praia, depois da praia a gente foi ao cinema, depois do cinema foi para um bar e ainda dormimos juntos. Foi óbvio, sabe? Acho que o amor foi óbvio pra mim. E aí as surpresas foram outras, né? Aí as surpresas vieram de formas mais calmas. A comunicação foi boa, e isso foi um presente, porque eu trabalho escrevendo. Então eu gosto de pensar e aí às vezes fica até difícil, sabe? E o Caio também, a gente entra numa conversa e a gente vai indo assim, e eu acho que isso é uma qualidade que eu gosto muito nele. E eu sou um canceriano apaixonado, né? Então é isso, eu quero filho, quero casamento, sabe? É um sonho mesmo. O podcast Sonhário é uma produção conjunta da Agência de Redes para a Juventude e da Avenida Brasil, do Laboratório de Podcasts Narrativos da UERJ, o Lunar, e do Laboratório de Estudos da Imagem e do Imaginário, o Labim. A supervisão é de Andrioli Costa, Rafael Malhado e Valquíria Oliveira. Na equipe de produção, Bruna Cebolela, Giovana Pessoa, Vitor Afonso, Juliana Sá e Beca Vieira. Ellen Alves Lima conduziu as entrevistas. A edição é de Andrioli Costa. Nesse episódio, você ouviu trechos da entrevista com a psiquiatra Silvia Jardim, gravações de Caio no canal Margem e do YouTube de Oberdan Mendonça. Vitor Afonso dramatizou poemas escritos pelo próprio Caio Felipe. Siga nossas redes sociais no Instagram em @podcastnarrativo, labinUERJ, _agência e, é claro, pode sonhar _RJ. Bom descanso e bons sonhos.